Se transformar em qualquer animal, mas nunca virar humano de novo? Tipo assim, imagine por um momento que você está caminhando sozinho por uma floresta antiga, onde as árvores parecem sussurrar segredos milenares. De repente, uma luz dourada brilha entre as folhas e, diante de você, aparece uma figura misteriosa. Talvez um mago, um espírito da natureza ou uma entidade de outro mundo. Essa criatura lhe oferece um poder extraordinário, a capacidade de se transformar em qualquer animal que você desejar. Parece incrível, não é? Você poderia voar como uma águia, nadar como um golfinho, correr como um guepardo ou ter a força de um urso. Mas há uma condição que muda tudo. Uma vez que você escolher se transformar, nunca mais poderá voltar a ser humano. Essa decisão será final, irreversível, para sempre. Esta é a história de Lucas, um jovem de 25 anos que enfrentou exatamente essa escolha. E também é uma reflexão profunda sobre o que realmente significa ser humano e se vale a pena abrir mão dessa condição pela promessa de uma vida diferente. Lucas sempre foi diferente dos outros. Desde criança, ele sentia uma conexão especial com os animais. Enquanto seus amigos brincavam com videogames ou assistiam televisão, Lucas passava horas observando pássaros no quintal, estudando o comportamento dos gatos do bairro ou lendo livros sobre vida selvagem. Aos 25 anos, Lucas trabalhava em um escritório cinzento, em um emprego que não o inspirava. Então, todos os dias eram iguais. Acordar cedo, enfrentar o trânsito, sentar diante de um computador por 8 horas, voltar para casa cansado e repetir tudo no dia seguinte. Ele sentia que sua vida estava presa em uma gaiola invisível, sabe? Eu não nasci para isso, Lucas pensava todas as manhãs ao se olhar no espelho. Seus olhos tinham perdido o brilho e ele sentia que estava desperdiçando sua única chance de viver, percebe? Foi em uma dessas noites de insônia, quando Lucas caminhava pela floresta perto de sua casa para clarear a mente, que tudo mudou, digamos assim. A criatura apareceu como um sonho que se materializa na realidade. A entidade era difícil de descrever. Às vezes parecia um velho sábio com barba prateada, outras vezes uma mulher jovem com olhos que brilhavam como estrelas. Tipo assim, sua forma mudava constantemente, como se fosse feita da própria essência da natureza. Lucas, disse a criatura, com uma voz que ecoava como o vento entre as árvores. Eu sei sobre sua insatisfação. Sei que você sonha em ser livre como os animais que tanto admira, tipo assim. Lucas ficou paralisado. Como essa criatura sabia seu nome? Como sabia sobre seus sonhos? Posso oferecer o que sempre desejou, o poder de se transformar em qualquer animal. Você poderia ser um lobo correndo livre pelas montanhas, uma águia voando acima das nuvens, um golfinho explorando os oceanos profundos, certo? Qualquer animal que sua imaginação possa conceber. Os olhos de Lucas brilharam, era exatamente o que ele sempre sonhava, digamos assim. Mas a criatura ergueu uma mão translúcida. Há uma condição. Então, uma vez que você escolher sua nova forma e se transformar, não haverá volta. Então, você nunca mais será humano. É uma decisão final. Lucas ficou em silêncio por longos minutos. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Ele pensou em todas as coisas que odiava em ser humano. O trabalho chato, as contas para pagar, as pressões sociais, a sensação constante de estar preso em um sistema que não fazia sentido para ele. Por outro lado, ser humano também significava outras coisas. Significava poder falar, expressar ideias complexas, criar arte, música, literatura. Significava ter relacionamentos profundos, amar, ser amado, percebe? Significava poder ajudar outros seres humanos, fazer a diferença no mundo. Posso pensar sobre isso? Lucas perguntou. Claro, respondeu a criatura. Mas, lembre-se, esta oportunidade aparece apenas uma vez na vida, percebe? Sabe, quando você estiver pronto para decidir, apenas volte aqui e me chame.
E, com essas palavras, a entidade desapareceu, deixando Lucas sozinho com o maior dilema de sua vida. Tipo assim, nos dias que se seguiram, Lucas não conseguia pensar em outra coisa. Ele pesquisou sobre diferentes animais, imaginando como seria viver como cada um deles, digamos assim. Se ele escolhesse ser uma águia, poderia voar livremente pelo céu, ver o mundo de uma perspectiva única, viajar para qualquer lugar sem restrições, sabe como é? Mas seria uma vida solitária, focada principalmente na sobrevivência e na caça. Se optasse por ser um lobo, teria a experiência de viver em matilha, com laços sociais fortes. Poderia correr por florestas e montanhas, sentir o vento no pelo, viver de acordo com instintos ancestrais, percebe? Mas sua comunicação seria limitada a uivos e linguagem corporal. E se escolhesse ser um golfinho? Tipo assim, poderia explorar os oceanos, usar a ecolocalização, viver em um mundo completamente diferente do terrestre, sabe como é? Os golfinhos são inteligentes e sociais, mas vivem em um ambiente totalmente aquático. Cada animal tinha suas vantagens e limitações, mas todos compartilhavam uma coisa: nenhum deles era humano. Lucas começou a ter conversas imaginárias com familiares e amigos, tentando explicar sua possível decisão. "Mãe", ele dizia para si mesmo, "e se eu te dissesse que posso me transformar em qualquer animal, mas você sabe, nunca mais voltar a ser seu filho humano? Você me visitaria se eu fosse um lobo vivendo na floresta? Você ainda me amaria?" A resposta imaginária de sua mãe sempre era a mesma: lágrimas e súplicas para que ele não fizesse isso. Ele pensava em sua namorada, Ana. Tipo assim, como ela reagiria? Tipo assim, será que ela poderia amar um animal? Será que conseguiria manter algum tipo de relacionamento significativo? Bem, e seus amigos? Eles entenderiam sua escolha ou pensariam que ele havia enlouquecido? Bem, durante suas reflexões, Lucas listou todas as possíveis vantagens de se transformar. Como animal, ele não precisaria se preocupar com trabalho, contas, impostos ou qualquer das obrigações que tornam a vida humana complicada, certo? Sua única preocupação seria sobreviver e, dependendo do animal escolhido, isso poderia ser relativamente simples. Ele finalmente viveria em harmonia total com o mundo. Não haveria separação entre ele e o ambiente. Ele seria parte da natureza. Cada animal tem habilidades especiais. Ver com a visão aguçada de uma águia, sentir o mundo através da ecolocalização de um golfinho, ter a força de um urso, seriam experiências impossíveis para um humano. Tipo assim, a vida animal é mais simples, não há decisões complexas sobre carreira, relacionamentos ou propósito de vida. Os instintos guiam as ações. Alguns animais vivem muito mais que humanos, então certas tartarugas podem viver centenas de anos, algumas baleias vivem séculos. Mas Lucas também reconhecia as enormes perdas que essa escolha representaria. Animais se comunicam, mas, não da forma complexa e nuanceada dos humanos. Eles perderiam a capacidade de expressar ideias abstratas, de contar histórias, de fazer piadas, de discutir filosofia. Embora alguns animais sejam sociais, seus relacionamentos são diferentes dos humanos, percebe? Tipo assim, não haveria mais conversas profundas, não haveria mais o amor romântico como conhecia. Sabe, animais podem ser inteligentes, mas não criam arte, música ou literatura da forma como humanos fazem, certo? Lucas perderia a capacidade de expressar criatividade de forma complexa. A capacidade humana de acumular conhecimento, aprender coisas abstratas, compreender conceitos complexos seria perdida para sempre. Como humano, Lucas poderia deixar um legado, filhos, trabalhos, contribuições para a sociedade, sabe como é? Como animal, sua existência seria mais limitada no tempo e no impacto. Semanas se passaram e Lucas sentia a pressão da decisão. Tipo assim, a criatura havia dito que a oportunidade aparece apenas uma vez na vida. Isso significava que, se ele não decidisse logo, poderia perdê-la para sempre.
Seus amigos e familiares começaram a notar mudanças em seu comportamento, né? Ele estava mais distante, perdido em pensamentos. Ana chegou a perguntar se ele estava bem, se havia algo errado. Estou só passando por um momento de reflexão sobre a vida, Lucas respondeu, sem poder contar a verdade, entende? Então, quem acreditaria nele? Para ter certeza de que não estava imaginando coisas, Lucas decidiu voltar à floresta. Ele precisava saber se a criatura realmente existia ou se tudo havia sido produto de sua imaginação estressada. Na mesma clareira onde tudo havia começado, Lucas chamou: "Estou aqui, preciso conversar com você novamente, né?" A entidade apareceu instantaneamente, como se estivesse esperando. "Já decidiu?" perguntou com sua voz etérea. "Ainda não", Lucas respondeu, "mas preciso de mais informações. Se eu me transformar, eu manterei minha consciência humana? Sabe, lembrarei de quem eu era?" "Você manterá suas memórias e uma versão de sua consciência", a criatura explicou. "Mas ela será filtrada através da percepção e, você sabe, instintos do animal que você escolher. Você será você, mas também será completamente o animal." E se eu me arrepender? Não há arrependimento possível, sabe? A transformação é final. Lucas assentiu lentamente. Pelo menos agora ele sabia que tudo era real. Determinado a tomar a decisão mais informada possível, Lucas mergulhou em pesquisas sobre diferentes animais. Ele visitou zoológicos, aquários, reservas naturais, conversou com biólogos, veterinários, especialistas em comportamento animal. Cada conversa o fazia refletir mais profundamente sobre sua escolha. Doutora Marina, uma bióloga marinha, lhe disse: "Os golfinhos são incrivelmente inteligentes e sociais. Bem, eles têm relacionamentos complexos, brincam, demonstram empatia, certo? Mas sua vida é completamente dedicada ao ambiente aquático. Eles não conhecem o mundo terrestre como nós." Professor João, especialista em aves de rapina, comentou: "As águias têm uma perspectiva única do mundo, você sabe? Elas voam alto, veem longe, são predadores eficientes, entende? Tipo assim, mas são solitárias por natureza. A vida social é mínima, exceto durante a época de acasalamento." Cada informação era uma peça do quebra-cabeças que Lucas estava tentando montar em sua mente. Após 2 meses de reflexão intensa, Lucas finalmente chegou a uma conclusão, percebe? A decisão não foi fácil e, mesmo no último momento, ele ainda tinha dúvidas. Ele voltou à floresta numa noite de lua cheia. A criatura apareceu assim que ele a chamou. "Eu decidi", Lucas disse com voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. "E qual é a sua escolha?" Lucas respirou fundo. "Eu escolho permanecer humano." A criatura inclinou a cabeça, parecendo genuinamente curiosa. "Por quê? Você parecia tão insatisfeito com sua vida humana." "É verdade, eu estava insatisfeito, percebe? Mas percebi que minha insatisfação não era com o ser humano. Tipo assim, era com a forma como eu estava vivendo minha vida humana." Ele continuou: "Ser humano significa ter a capacidade única de escolher conscientemente como quero viver. Bem, posso mudar de carreira, posso me mudar para outro lugar, posso construir relacionamentos mais significativos, então posso crescer, aprender, evoluir. Os animais são maravilhosos", Lucas prosseguiu, "mas eles são limitados pelos seus instintos e características físicas. Um lobo sempre será um lobo. Uma águia sempre será uma águia. Mas um humano pode se transformar de muitas formas sem perder sua essência, entende? A transformação real." A criatura sorriu, um sorriso que parecia iluminar toda a floresta, digamos assim. "Você fez a escolha certa", disse ela, "e, como recompensa por sua sabedoria, vou lhe dar um presente diferente, percebe?" Que presente? A capacidade de realmente entender os animais. Bem, você poderá se comunicar com eles, compreender suas necessidades, seus sentimentos, sabe como é? Você será uma ponte entre o mundo humano e o animal.
Lucas sentiu uma energia estranha percorrer seu corpo. De repente, ele podia ouvir os pensamentos dos animais ao redor, os pássaros noturnos nas árvores, os pequenos mamíferos no chão da floresta, até mesmo os insetos. Use este dom sabiamente, disse a criatura antes de desaparecer para sempre. Com seu novo dom, Lucas completamente transformou sua vida, mas, tipo assim, permanecendo humano. Ele deixou o emprego no escritório e se tornou um especialista em comportamento animal. Então, começou a trabalhar com zoológicos, aquários e, percebe, reservas naturais, ajudando a melhorar as condições de vida dos animais em cativeiro, tipo assim. Ele também se tornou um defensor da vida selvagem, usando sua capacidade única de comunicação para entender melhor as necessidades dos animais e transmitir essa informação para outros humanos. Sabe como é? Ana inicialmente ficou confusa com as mudanças repentinas em Lucas, mas quando viu como ele estava mais feliz e, percebe, realizado, ela o apoiou completamente. Eles se casaram 2 anos depois, em uma cerimônia ao ar livre, cercados por animais que pareciam celebrar junto com eles. A experiência ensinou a Lucas várias lições valiosas. Quando estamos insatisfeitos com nossa vida, nossa primeira reação pode ser querer escapar completamente, digamos assim. Mas, às vezes, o que precisamos é transformar nossa vida atual, não abandoná-la. Então, ser humano é um privilégio. Humanos têm capacidades únicas, linguagem complexa, pensamento abstrato, criatividade, capacidade de mudança consciente, né? Essas são características preciosas que não devem ser subestimadas. Então, em vez de se tornar um animal, Lucas encontrou uma forma de se conectar profundamente com eles, mantendo sua humanidade, tipo assim. Se você está insatisfeito com sua vida, lembre-se de que você tem o poder de mudá-la. Você não precisa de magia, precisa de coragem e determinação. A história de Lucas nos faz refletir sobre questões profundas. Bem, o que realmente significa ser humano, né? Quais são as características que mais valorizamos em nossa humanidade? Muitas pessoas, como Lucas inicialmente, sentem-se presas em suas vidas. O trabalho parece sem sentido, os relacionamentos são superficiais, a rotina é entediante. É natural sonhar com alternativas, com formas de escape, sabe como é? Mas a história nos mostra que, antes de procurar uma saída radical, vale a pena examinar se o problema é realmente com nossa condição humana ou com as escolhas que fizemos dentro dessa condição. Agora, imagine que você se encontra na mesma situação de Lucas. Uma entidade misteriosa aparece e oferece a você a chance de se transformar em qualquer animal, mas com a condição de nunca mais voltar a ser humano, tipo assim. Bem, qual seria a sua escolha? Pense cuidadosamente. Considere não apenas o que você ganharia, mas também o que perderia. Pense nas pessoas que você ama, nas experiências humanas que considera valiosas, nos sonhos que só podem ser realizados com capacidades humanas. Sabe, alguns argumentariam que certos animais têm vidas mais simples e, sabe como é, felizes que os humanos. Um gato doméstico, por exemplo, não se preocupa com o futuro, não tem ansiedade sobre decisões de carreira, não sofre com o existencial, né? Ele simplesmente vive o momento presente. Mas será que uma vida sem a complexidade da experiência humana realmente seria mais fulfilling? Será que a capacidade de sofrer e se preocupar não é, de certa forma, inseparável da capacidade de experimentar alegria profunda, amor verdadeiro e, sabe como é, realização pessoal? Algumas pessoas diriam que se transformar em animal seria a solução perfeita para escapar das pressões e, certo, complicações da vida moderna. Sem contas para pagar, sem chefes chatos, sem trânsito, sem política, apenas a simplicidade da vida natural. Outros argumentariam que os maiores prazeres da vida são exclusivamente humanos. Criar arte, fazer outras pessoas rirem, construir relacionamentos profundos, aprender sobre o universo, deixar um legado positivo para as futuras gerações.
Há também aqueles que diriam que a verdadeira felicidade vem de encontrar formas de conectar nossa humanidade com a natureza, como Lucas fez, em vez de abandonar uma em favor da outra. Sabe como é? Uma das características mais marcantes dos seres humanos é nossa capacidade de fazer escolhas conscientes sobre nossas vidas. Entende? Podemos decidir mudar de carreira aos 40 anos, podemos escolher nos mudar para outro país, podemos decidir aprender uma nova habilidade ou desenvolver um novo hobby. Essa flexibilidade é algo que a maioria dos animais não possui. Um leão não pode decidir se tornar vegetariano, né? Um peixe não pode escolher viver na terra. Eles são, em grande parte, limitados por sua biologia e instintos. Quando Lucas percebeu isso, ele compreendeu que sua insatisfação não era uma limitação inerente de ser humano, mas, sim, uma oportunidade de exercer sua humanidade de forma mais consciente e direcionada. Outro fator crucial na decisão de Lucas foram os relacionamentos humanos. O amor que sentimos e recebemos de outros humanos tem uma qualidade única. É baseado em comunicação complexa, em compreensão mútua profunda, em experiências compartilhadas que vão além da sobrevivência básica. Animais também formam laços, é claro, né? Lobos têm matilhas, elefantes têm famílias que lamentam seus mortos, muitas espécies de pássaros são monogâmicas. Bem, mas a profundidade e a complexidade dos relacionamentos humanos são inigualáveis. Lucas percebeu que, ao se transformar em animal, ele perderia não apenas a capacidade de manter seus relacionamentos atuais, mas também a possibilidade de formar novos relacionamentos com a riqueza e, digamos assim, profundidade que apenas humanos podem experimentar. A história de Lucas nos lembra que ser humano, com todas as suas complicações e, desafios, é algo extraordinário. Temos a capacidade única de questionar nossa existência, de sonhar com possibilidades, de criar significado em nossas vidas. Tipo assim, sim, a vida humana pode ser difícil, digamos assim. Temos que lidar com estresse, ansiedade, responsabilidades, perdas, entende? Mas também temos a capacidade de experimentar alegria profunda, de criar beleza, de amar incondicionalmente, de fazer a diferença na vida de outros. A próxima vez que você se sentir insatisfeito com sua vida, lembre-se da história de Lucas, digamos assim. Em vez de sonhar em escapar de sua humanidade, considere como você pode abraçá-la mais plenamente. Que mudanças você pode fazer? Que novas experiências pode buscar? Como pode usar suas capacidades humanas únicas para criar uma vida mais significativa? Tipo assim. No final, Lucas descobriu que a maior transformação não era se tornar um animal diferente, mas, sabe como é? Se tornar uma versão melhor de si mesmo. Um humano mais consciente, mais conectado, mais realizado, tipo assim. Então, e você? Sabe que tipo de transformação está procurando em sua vida? Lembre-se, você já possui o poder mais incrível de todos, o poder de escolher conscientemente como quer viver sua vida humana única e preciosa. A verdadeira magia não está em se transformar em algo diferente do que você é, mas em descobrir todo o potencial extraordinário que já existe dentro de sua humanidade.